E aí, enfim, fiz uma entrevista que ficou muito marcante, que é a do Maluf, né? Que eu... Qual foi essa entrevista? É uma entrevista que ele estava se candidatando a presidente, ele queria ser presidente do Brasil, contra o Tancredo, né? E havia assim, rumores de que ele era corrupto. Nossa! O Maluf? Havia rumores. E naquele dia especificamente, era o dia do aniversário dele, né? A gente estava em Brasília e era o dia do aniversário do Maluf e um colega dele, um partidário dele, chamado Antônio Carlos Magalhães. Já ouvi falar esse nome. Que era o grande coronel da Bahia, né? E da política brasileira durante muitas décadas, disse que ele era corrupto. Nossa! Eu falei, não é possível, mas não é possível, porque agora o amigo dele disse que ele é corrupto, né? E aí o Fernando falou, cara, nós temos que ir lá, vai ter a coletiva do Maluf, nós vamos lá. Só que no meio do caminho a gente parou numa padaria e compramos um bolo, porque era aniversário dele. Mas um bolo horrível, um bolo azul. Sabe aqueles de padaria? O cara foi lá e escolheu o pior bolo que tinha. Pior e assim, o que mais ficaria bonito na câmera. Chamasse atenção. Colorido. Fernando sempre com o seu olho de cineasta, né? Aí na hora que a gente chegou, tinha um monte de jornalistas. Quando eu cheguei com o bolo, foi assim um alvoroço, porque eu já era conhecido em São Paulo, mas em Brasília ainda não. Aí chegamos lá, os jornalistas ficaram em dúvida se eu era a favor do Maluf, se era uma armação, não sei o quê. E eu não tive dúvida, botei o bolo em cima da mesa e puxei um parabéns. Aí pronto, né? Aí a gente ganhou acesso, a brecha para conversar com o cara. E, obviamente, fui muito trollado ali. Quem é você? Quem é você? Você é do Maluf? Pelos jornalistas. Pelos jornalistas. É que não sabiam. Eles tinham até razão, né? Poderia ser. O cara vem, pega um bolo e canta parabéns pro cara. Não, e eu fiz os jornalistas cantarem. Aí os caras todos constrangidos. Vamos lá, gente. E o Maluf ficou sem graça também, porque ele não esperava, né? Caramba. E aí o cara cantou parabéns pro Maluf, daqui a pouco ele tá lá fazendo perguntas bizarrésimas pro Maluf. Não, aí foi quando eu fui fazer a pergunta, eu falei, doutor Paulo, tal, eu tinha preparado assim umas 12 perguntas, né? Só tem um minuto. Ele falou, pô, doutor Paulo, por favor, não, é um minuto. Aí eu fiz a pergunta mais importante, né? Doutor Paulo, é verdade que o senhor é um ladrão, né? Eu fui assim, eu tive uma objetividade. E com essas palavras... Eu falei, doutor Paulo, as pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso? E nós temos, assim, à época, ninguém fazia perguntas assim, né? Ninguém mandava real. A televisão era muito quadrada e não tinha essa guerrilha, né? Não tinha esse ambiente que nós estamos vendo aqui hoje, com vários canais, com opinião livre. Não tinha. Por isso que eu acho muito positivo e por isso que eu estou aqui. Eu acho que esse ambiente é muito importante, cara, da gente conversar papo reto e vários tipos de então, papo. Eu acho que a gente acabou trazendo essa ideia desse ambiente e agora estão surgindo outros ambientes, né, com a mesma pegada de liberdade, e eu acho que isso vai catapultar em mais liberdade para a comunicação brasileira no futuro. Tomara.